Fala pessoal, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre o Decreto-Lei número 267 e a reforma militar. Bom, vocês já ouviram falar que em 1964 teve um golpe, algumas pessoas falam que não foi golpe, foi um ato de coragem, né? Tem muita discussão sobre isso, mas do ponto de vista técnico-científico, sim, foi um golpe porque foi contra o que se tinha de legislação na época, tá? Por que ele aconteceu? Por que ele ocorreu? Ele foi motivado por uma agitação política que você tinha nesse período de 1964, né, posteriormente 65, 66. As reformas de base que foram anunciadas pelo João Goulart, elas geraram uma agitação muito grande nos movimentos de esquerda e no movimento de direita. E bem como também a conspiração nos quartéis do Exército, que acabou culminando sendo a gota d'água para ocorrer o golpe militar. Esse regime ele foi endurecendo à medida que ele ia recebendo crítica, ele ia ficando cada vez mais rígido. Primeiro aconteceu a deposição do presidente e, por consequência de alguns governadores que eram contra e apoiavam o João Goulart. Depois houve a cassação de alguns mandatos eletivos e suspensão de direitos políticos, de partido político, suspensão de eleição direta, entre outros fatores. Tá? Os militares, eles partilhavam de uma ideologia bem antipolítica e mais tecnoburocrática, mais tecnocracista. Tá? E esse discurso era permeado por um discurso anticomunista e tinha um patriotismo difuso, né? Às vezes falava em nome de Deus, em nome da nação, em nome do país, sendo que, né, o bem-estar ou o nome do país era mais por interesse próprio do que, de fato, por interesse coletivo. Tá? Entre parênteses aí, vocês já devem ter percebido que isso voltou no atual governo, né? Algumas falas nesse sentido. Tá? Principalmente os discursos anticomunistas e o patriotismo difuso. Tá? Fecha parênteses aí. O regime era visto como um instrumento modernizador no país, como se os militares fossem a representação divina aqui no país e que fossem, por meio de força armada, modernizar o país. Para os militares, o Brasil não estava pronto para a democracia, porque eles acreditavam que a democracia exigiria elevados níveis de incorporação social e econômica, e que apenas o desenvolvimento do capitalismo poderia propiciar esse desenvolvimento social e econômico. Tá? E esse desenvolvimento da economia ganhou um papel central na ideologia de intervenção dos militares. Tanto que eles discutiam à época que era preciso primeiro aumentar o bolo para depois dividir esse bolo, né? Ou seja, em outras palavras, primeiro tinha que fazer com que as pessoas ricas ficassem mais ricas e poderosas, para depois essas pessoas dividirem essa riqueza e poder com as pessoas, né? Entre parênteses, de novo, muitos risos e gargalhadas, porque quem vai acumulando dinheiro raramente quer fazer a divisão do dinheiro. Fecha parênteses aí, tá? Os militares, eles acreditavam que o aperfeiçoamento da administração pública deveria passar pelo um fortalecimento e pela criação de carreiras de Estado, pelo reforço, né, do planejamento, pela expansão e nacionalização de políticas públicas, com especial atenção para o saneamento e habitação. Muitos programas, né, de conjuntos habitacionais saíram durante o governo militar. E eles enxergavam que era preciso reformar um país e ter uma burocracia pública qualificada e capacitada. Tá? Na teoria, a ideia deles é que a burocracia funcionasse de maneira técnica e eficiente. Tá? Na prática, não foi bem isso que aconteceu. O governo militar ele realizou algumas reformas de base, do seu jeito, na força, e também, né, sem muita discussão ali, né, somente alto escalão elaborando os textos. E eu cito aqui como exemplo a elaboração do Estatuto da Terra, algumas reformas tributárias, a reorganização do sistema bancário, a reestruturação do ensino universitário e a reforma
administrativa. Tanto que essa reestruturação do sistema universitário foi tão ruim na época que acabou gerando, né, a União Nacional dos Estudantes como uma antipolítica, né, um movimento de oposição ao regime militar. Tá? A reforma tributária de 67, como exemplo, ela acabou uniformizando a legislação e simplificou o sistema, reduzindo alguns impostos. Algumas dessas regras que foram criadas são aplicadas até hoje na contabilidade, como, por exemplo, eu posso estar aqui a Lei 4.320 de 64, que trata sobre a contabilidade pública. Tá? É 64, depois em 67 ela teve alguns adendos ali, mas a lei já veio desde 64. Tá? E como em qualquer regime autoritário nesse período, houve no país a anulação da autonomia dos estados, da federação, e consequente enfraquecimento novamente da federação. Né? Tá parecendo aquele episódio do Chaves, né? Já chegou o disco voador, já se foi o disco voador. Uma hora os estados têm autonomia, outra hora não tem. Um tipo de regime de governo tem, no outro tipo de outro regime não tem, né? Essa é a nossa história. E o novo governo, ele acabou instituindo, então, a COMESTRA, que era a Comissão Especial de Estudos da Reforma Administrativa, que tinha como objetivo planejar a reforma administrativa. Então, ele criou uma comissão para planejar a reforma. O resultado dessa comissão foi o Decreto-Lei 200 de 67. Esse decreto-lei, ele funcionava nos mesmos moldes de uma lei orgânica, tá? Que está logo abaixo ali da hierarquia de leis, é a hierarquia mais alta, na verdade. Abaixo só da Constituição. E essa lei fixava princípios, estabelecia conceitos, balizava estruturas e determinava algumas providências, alguns encaminhamentos. Tinha uma doutrina consistente por trás desse decreto-lei que deixava as normas claras para a organização e funcionamento da máquina administrativa. E esse decreto-lei, ele tinha basicamente 6 características gerais que assim o definiam. A primeira é que ela dizia que a administração pública deveria ser orientada por princípios, e dentre eles o de planejamento, de coordenação, descentralização, delegação de competência e controle, que nada mais é do que uma atualização, uma reescrita dos 4 princípios básicos da administração, que é o planejamento, organização, direção e controle. Tá? Ele estabelecia como uma outra característica uma diferenciação entre a administração direta, que era os ministérios e demais órgãos ligados diretamente ao presidente da República, e a administração indireta, que já veio herdada do governo do Getúlio Vargas, que corresponderiam aos órgãos descentralizados. Começou com as autarquias e no decreto-lei ele especificou melhor as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que eu vou falar delas daqui a pouquinho. Também buscava fixar como terceira característica uma estrutura do Poder Executivo Federal e órgãos de assistência imediata à presidência e acabava distribuindo os ministérios entre os setores político, econômico, social, militar e de planejamento. Também buscava desenhar os sistemas de atividades auxiliares, né? Ou seja, os sistemas de gestão de pessoas, de orçamento, de estatística, que depois acabou virando o IBGE, de administração financeira, que acabou depois culminando no Banco Central, de contabilidade, que depois acabou virando a Controladoria Geral da União, e de serviços gerais. Tá? E ele definiu também as bases, né? Ou seja, o fundamento, os pilares do que seria controle externo e controle interno da administração pública. E buscou também a indicação de diretrizes gerais, dos primeiros esboços de classificação de cargo, né, de definição de habilidade, competência, para ocupação de alguns cargos, e também as normas para aquisição, contratação de bens e serviços públicos. Tá? Então, esse aqui eu trouxe para vocês um mapa dos princípios que eles buscaram estabelecer, né, e o que cada princípio fazia, ou cada princípio desse acabou contribuindo. Né? O planejamento é para que se tivesse aqui um dos primeiros indícios de um modelo gerencial. Tá? Não dá para falar que é do modelo gerencial, porque é só essa característica que ele tem
do modelo, tá? Então, e também não dá para dizer que começou aqui, porque não começou aqui. Ele fazia isso para melhorar os meios e ainda não os fins. E o modelo gerencial visa os fins e não o meio, tá? Não tanto o meio. Na coordenação, ajudou a auxiliar a organização entre os ministérios, definindo o que cada ministério era competente e fazendo com que, caso uma demanda fosse encaminhada para outro setor que não era competente, ele remanejaria para o setor adequado, tá? A descentralização separou o que era papel da União, o que era papel dos estados e o que poderia ser concedido e delegado a esses estados, tá? E ele focou no que era prioritário e abriu mão, descentralizou o que deveria ser de competência da administração indireta ou dos estados. Com isso, gerou outro princípio, que é o da delegação de competência, tá? Em que, por meio do planejamento, ele definiu o que era essencial e o que era estratégico, e ele classificou que o governo, né, o modelo de gestão deles, não deveriam perder tempo com tarefas burocráticas, essas deveriam ser descentralizadas, e eles deveriam focar naquelas tarefas essenciais. E o controle, ele era exercido por todas as chefias de maneira bem hierarquizada, e o controle era voltado para os resultados e os fins. Vejam que é o controle e não o planejamento, tá? E dá para a gente dizer que esse Decreto-Lei 200 ele teve alguns avanços, porém também teve retrocessos, tá? Como avanço, a gente pode citar o fortalecimento e a criação de carreiras baseadas em princípios de mérito, e aí eu cito o exemplo aqui do plano de carreira da Embrapa da época, tá? Na reforma administrativa que o governo atual está propondo, ele prevê retornar a questão da progressão na carreira de maneira meritocrática e não pela simples avaliação como a maioria das carreiras fazem hoje. Também reforçou os mecanismos de planejamento, aperfeiçoando algumas informações sobre o país com o IPEA, né? Depois veio o IBGE e tal. Teve avanço na nacionalização de diversas políticas públicas, principalmente saneamento, habitação, mexeu muito com educação e previdência, tá? Ainda que algumas mexidas não tenham sido boas. Continuou expandindo o Estado brasileiro, principalmente o aumento do tamanho da administração indireta, porque tudo aquilo que ele via que ele poderia descentralizar, ele jogava para a administração indireta. E criou várias agências estatais que contratavam pelo regime seletista, né, pela CLT, e eles conseguiam oferecer melhores salários e ter maior flexibilidade para contratar e demitir. Bom, quais foram os retrocessos? A descentralização ela não era total e não era de poder, mas sim de tarefa. A decisão final era do governo central, tá? Porque a gente está falando de um regime autoritário centralizador. Ele descentralizava a tarefa, mas a tarefa já chegava para ser feita de uma maneira decidida. A administração direta permanecia ineficiente, sem incentivo, sem profissionalização dos funcionários, e um ambiente altamente voltado para patronagem e tecnocracia, né? Então, muito travado e com muita decisão ainda, como é que eu posso dizer assim, de insulamento, tá? O caráter autoritário do regime e a ideologia tecnocrática, que muitas vezes não, como via de regra, o modelo tecnocrata ele supera o modelo político, né? Acabava fazendo com que o interesse privado prevalecesse sobre o interesse público, tá? Então tinha muito tráfico de influência, pesquisa comprada, o privado tentava falar assim, mas se você vai fazer isso, eu consigo fazer mais barato, né? Não faça pelo público, e por aí vai. Na nossa aula ao vivo, até vou citar um exemplo de uma situação em uma reunião com o vice-governador do estado que eu tive e que ficou bem evidenciado essa questão do interesse da gestão mais tecnocrata do que política ali, né? Na verdade, primeiro faz a tecnocrata para depois decidir a política. E teve também a ausência de alguns mecanismos de medição de desempenho nessas unidades da administração indireta, isso acabou gerando um descontrole fiscal e gerencial, e
houve muito fortalecimento da administração indireta sem dar o devido valor para a administração direta. Esses servidores da administração direta conviviam com os da indireta, que tinham flexibilidade, melhores salários, um controle bem menos rigoroso, tá? E uma flexibilidade política muito maior do que o modelo centralizado, da administração direta. Tá? E com a criação da administração indireta, né, e a divisão nas 4 bases, né, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, o governo passou a atuar mais de maneira descentralizada do que centralizada. E, né, para quem quer expandir conhecimento e saber um pouquinho mais, a autarquia ela é totalmente pública e presta serviço que a administração pública deveria prestar, porém ela tem um controle separado, receita separada, tá? E atende às demandas do município, mas não depende e não tem vinculação com o orçamento do município, tá? Mas é totalmente público e pode arrecadar. A fundação, geralmente a fundação ela é de direito público, porém ela dificilmente arrecada, tá? Ela serve mais para prestar mesmo um serviço com a finalidade especificamente pública, tá? A gente pode ter aí algumas fundações privadas, mas da administração direta tem que ser direito público com finalidade específica, tá? A empresa pública, ela é uma pessoa jurídica, porém de direito privado, só que a diferença é que ela utiliza totalmente capital público, tá? E a sociedade de economia mista, ela é direito privado também, ela conta com capital público, que é a maioria do capital, mas permite negociar as ações em bolsa de valores, permite que o privado também invista nela. Tá? Como exemplo de autarquia, a maioria das companhias de água pelo país, elas funcionam por meio de autarquia ou concessão, né? Aqui em Cáceres, a gente tem, por exemplo, a Águas do Pantanal é uma autarquia, então ela presta serviço para a prefeitura, mas ela não é subordinada hierarquicamente à prefeitura, tá? Ela tem poder de arrecadar e ela pode receber recursos da prefeitura para investimentos, tá? Em infraestrutura, ampliação de rede e tal. Fundação, nós temos o IBGE, nós temos a Unemate, né? Empresa pública, a gente tem a Caixa Econômica, os Correios, né? Você não vê vender ações do Correio, você não vê vender ações da Caixa, né? E pelo fato dela ser de direito privado, ela visa o lucro. A diferença é que o lucro em cima desse capital público e privado, no caso nosso de investidor e tal, ele é voltado para projetos sociais, projetos de financiamento público, né, financiamento habitacional, entre outros. E a sociedade de economia mista, ela é como exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil, que tem capital majoritariamente público, porém ela permite que o privado também faça investimentos nela. Tá? E qual que era o contexto, né, da administração indireta e direta na época? A indireta ela contava com investimento em qualificação, estruturação, era mais bem sucedida, por ser mais flexível e por estar menos sujeita ao poder central, ela utilizava técnicas mais modernas de gestão, tá? E o problema que ela tinha é que ela tinha uma certa blindagem, ela não fazia uma interlocução direta com a sociedade, ela não tinha um contato direto com a sociedade. Já o modelo da administração direta na época era totalmente sucateado, desmotivado, mal remunerado e desaparelhado, né? Ou seja, às vezes ficava batendo cabeça um com o outro, tanto que teve que ter o princípio da coordenação ali para coordenar melhor as ações que chegavam nela, tá? Você quase não tinha formação de quadro qualificado, era usada para manutenção da legitimidade do regime político, né? Então, as indicações dos cargos para ocupação no modelo direto era basicamente de quem ocupava ali o poder e carregavam um forte traço, uma forte cultura patrimonialista. Tá? Então, perdão. A administração direta, que era identificada como ineficiência e vício do processo histórico brasileiro, é renegada e a administração indireta, nesse período, foi associada a uma estrutura mais ágil, mais desimpedida, mais desamarrada. Tá? A administração indireta não estava imune
às características históricas da sociedade brasileira, que é a burocracia pública e ao lobismo, né? Aquela prática de sempre ter ali os interessados tentando cortar caminho, tentando agilizar o seu processo. Então, o patrimonialismo, assim, a administração indireta, não é que ela estava bem melhor que a direta, ela também sofria os problemas da administração direta, mas de uma maneira muito menor. Como os servidores eram mais qualificados, e de fato, para ela dar aquele resultado, precisava de um servidor qualificado, ela não estava tão sujeita assim às interferências diretas como a administração direta estava sujeita. Tá? E o patrimonialismo ele também se difundiu na administração indireta, até talvez um pouco mais rápido do que na direta, porque na indireta não tinha o controle que se tinha na direta. Tá? E também a indireta ela tinha um volume de recurso muito grande que acabava chamando a atenção né, das pessoas corruptas ali, de alguns políticos corruptos. E aí a gente pode afirmar que a reforma administrativa promovida pelo Decreto-Lei 200 ficou meio que pela metade e também falhou. A segunda grande reforma administrativa do século XX, né, proposto pelo governo militar, foi mais uma repetição da reforma implementada por Vargas em 36. A diferença é que aqui vinha com o poderio, a outorga militar, tá? A força militar. Nas duas reformas, tanto do Vargas quanto do Decreto-Lei 200, o Estado tinha o papel central na indução do desenvolvimento econômico. A natureza autoritária dos dois regimes acabou facilitando a implantação de algumas normas, uma vez que não se tinha negociação com o Congresso e sociedade civil. Porém, outra característica foi a expansão pelas vias da administração indireta, que acabou ocorrendo mais no governo militar do que no Vargas, e aí o problema é que a condução dessa implantação do modelo indireto pelo governo militar foi muito exacerbado, foi muito exagerado, a ponto de já afundar mais ainda a divisão que se tinha no segmento direto e indireto. Tá? E a implantação da tipologia burocrática na administração pública não impediu a reprodução das velhas práticas, como a institucionalização de novas relações no modelo Estado-sociedade no Brasil. Foram estabelecidos 4 grandes padrões institucionais que acabaram chancelando, carimbando o modelo de gestão que acabou culminando em algumas políticas como o clientelismo, o corporativismo, o insulamento burocrático e o universalismo de procedimento. Então, explicando rapidamente cada uma dessas 4 características aqui do modelo. O clientelismo vem lá do modelo patrimonialismo. Refere-se naquele modelo de controle de recurso material mediante alguns interesses e relações pessoais. Você me ajuda, eu te ajudo, né? Me dá dinheiro aqui que eu te apoio num voto ali, tá? E não tinha critério formal, não tinha critério jurídico, né? Eu te ajudo, você me ajuda. O corporativismo visava juntar a união de 2 ou mais pessoas em prol de um interesse comum, e ele constituía um tipo de intermediação do Estado de interesses distintos entre os empresários e trabalhadores que visava objetivo comum. Então, esse corporativismo, né, juntava lá o grupo dos empresários e defendia que não deveria se importar os produtos e sim fabricar nacionalmente. Você tinha lá o pessoal do campo que se juntava e organizava o que produzir, quanto produzir, e com isso eles regulavam o preço por ali. Tá? Já o universalismo de procedimento, ele trata de um conjunto de regras que visavam garantir a impessoalidade, tá? Que se baseava no tratamento igual do cidadão perante a lei. Então, esse foi um ponto bom desse modelo. E o insulamento burocrático é justamente a definição de instrumentos que visavam promover certa proteção do núcleo técnico do Estado, uma blindagem a eles. Tá? E essa blindagem fazia com que houvesse um distanciamento do técnico em relação à política. E com isso a sociedade civil não conseguia fazer as proposições, porque quando elas tentavam propor, já vinha um parecer técnico dizendo que era caro, que não dava para fazer, que era ruim, que era prejudicial, né? Então,
o critério de eficiência, o insulamento burocrático fazia com que o poder técnico prevalecesse sobre o poder político. E na nossa história, né, na nossa evolução, a gente precisa, não estou criticando aqui que o técnico é ruim, o político é bom. O que eu estou criticando é que justamente o modelo gerencial, ele faz uso do modelo técnico, mas ele sempre olha primeiro a finalidade e não o meio. Tá? Ele vai ver, custa caro, custa, mas isso vai salvar uma vida? Vai, então faça. Né? Custa caro? Custa, mas o benefício gerado, né? Causa e efeito, né? O efeito gerado supera a causa. Tá? Então, nesse marco, nesse momento, surge a teoria da burocracia. Né? Na verdade, surgiu no início dos 1900, e à medida que a gestão pública foi copiando o modelo privado, né? A administração pública passou-se a copiar, passou-se a utilizar de ferramentas, de modelos que as empresas privadas, que o setor privado fazia uso, né? Principalmente por conta da profissionalização e de adoção de fluxos e regras para melhorar o processo. Tá? E o que o Weber defendia, né, o Max Weber defendia no modelo dele, é que a administração de fato se profissionalizasse, que se separasse a administração familiar da administração profissional, a blindagem do Estado pela garra do patrimonialismo e fazer com que o Estado tivesse uma maior dotação de capacidade gerencial para conduzir melhor os seus novos negócios e atividades. E a passagem da administração pública no Brasil do tipo patrimonial para burocrática, ela ocorreu, né, a partir do governo Vargas ali, que foi um marco, né, não dá para dizer que é um marco temporal dali para frente, mas ela veio ali flertando desde 1928, 26, e não que a gente também está livre dela hoje, né? Não que seja totalmente adotado o modelo gerencial, mas que a gente, o período maior, né, que ficou mais evidente foi aí dos anos 1930 até mais ou menos ali 92, 95, por aí, tá? Então, eu encerro essa aula aqui com vocês hoje. Na próxima unidade, a gente vai falar sobre a Constituição Federal de 88 e a reforma gerencial, tá? Então, a gente andou falando na unidade 2 mais do modelo patrimonialista e burocrático. Na unidade 3, eu venho com o marco constitucional e a reforma gerencial que a Constituição proporcionou. Então, vejo vocês na unidade 3. Até lá. Tchau, tchau.